Era uma noite sem lua, como tantas outras que surgem na imensidão do rio Tapajós. O ano era 1976, e eu, Sebastião Pereira, capitão de um modesto barco de carga, seguia, como de costume, à frente da minha tripulação. Navegar por essas águas não era para os fracos. Aquelas águas turvas, que mudam de curso de maneira imprevisível, exigem uma atenção constante e, mesmo assim, a sensação de estar à mercê de algo maior, algo invisível, nunca se vai embora. Naquela noite, o ambiente parecia mais pesado do que o normal. O rio, com suas margens encobertas por uma densa vegetação, se estendia para longe, tornando a visibilidade quase nula. Eu tinha a experiência necessária para não me deixar enganar pelas sombras, mas havia algo na atmosfera que não estava certo. O vento estava calmo, como se o rio inteiro estivesse preso em um silêncio profundo. O único som que se ouvia era o do casco do barco cortando a água e o murmúrio distante da correnteza. A tripulação estava inquieta. Sentia-se uma tensão no ar. Eu os conhecia bem, sabia que o medo não estava em palavras, mas nas olhadas rápidas que trocavam entre si. Aquelas águas eram traiçoeiras, e mesmo aqueles que, como eu, navegavam nelas há décadas, sempre sentiam o peso da noite sem lua. O rio parecia mais profundo naquele momento, mais denso, como se ele estivesse se preparando para algo ou alguém. Mas o que exatamente eu não sabia. Enquanto o barco avançava, minha mente começava a perceber algo. Não era visível, mas era palpável, como se a escuridão ao redor estivesse respirando. Algo estava prestes a acontecer. Eu não sabia o que, mas podia sentir. Algo estranho estava por vir. Conforme a noite avançava, a tensão no ar parecia se intensificar. A ausência da lua era opressiva, mas o que começou a acontecer depois foi ainda mais desconcertante. A princípio, era apenas uma leve névoa, como aquelas que às vezes surgem de madrugada. Mas logo ela tomou uma forma diferente. A neblina se espalhou sobre as águas com uma rapidez que me fez parar para observar. Não havia explicação para isso. O rio, que antes estava calmo, parecia estar sendo engolido por uma névoa densa e espessa, mais escura que o normal, com algo de quase sobrenatural. A visibilidade, que já não era boa, ficou ainda pior. O barco, que eu guiava com firmeza, parecia agora estar flutuando em um vazio. A água escura misturava-se à névoa, criando uma confusão de contornos, onde os olhos não conseguiam distinguir mais nada claramente. Aos poucos, percebi que o silêncio havia se tornado absoluto. O som do casco cortando a água, que era constante, havia desaparecido, substituído por um silêncio pesado e inquietante. A tripulação estava visivelmente tensa. Alguns começaram a sussurrar entre si, como se o medo tivesse começado a tomar forma. Não demorou para que as velhas lendas começassem a surgir de seus lábios. Sussurros nervosos sobre a Dama da Neblina, uma figura misteriosa que, segundo eles, aparecia nas noites mais escuras, como a de hoje. Diziam que ela surgia das águas, uma mulher sem rosto, envolta por uma neblina que não se dissipava. Eu tentei acalmar os homens, mas uma sensação de desconforto tomou conta de mim também. Algo estava errado, e eu não sabia o que fazer para afastar aquele pressentimento. A neblina parecia envolver o barco, tornando a noite ainda mais sombria e ameaçadora. A neblina estava mais densa a cada segundo, como se o próprio rio estivesse engolindo a noite. O silêncio agora era absoluto,
mas algo no fundo parecia cortar esse silêncio com um presságio de algo incomum. E então, quando menos esperávamos, ela apareceu. Primeiro, era apenas uma sombra vaga, algo que parecia se mover de maneira fluida na neblina espessa. Eu tentei focar minha visão, mas a forma era difícil de distinguir. Um emaranhado de névoa e sombras que aos poucos começou a ganhar contornos. A figura surgiu lentamente, como se tivesse sido criada pela própria névoa. Uma mulher de aparência esquelética, flutuando sobre as águas do rio. O mais estranho era o seu cabelo. Longos fios esbranquiçados que se arrastavam pela superfície da água, parecendo se misturar com a neblina ao seu redor. A visão era etérea e desconcertante, e por um momento, todo o ambiente pareceu parar, como se o próprio rio tivesse congelado. A tripulação ficou em completo silêncio, observando a figura, suas bocas entreabertas em incredulidade. Alguns murmuravam palavras incompreensíveis, tentando entender o que estavam vendo, enquanto outros estavam claramente em pânico. Seus olhos se arregalaram e pude ouvir o tremor em suas vozes. O medo tomou conta do barco e a atmosfera tornou-se insuportável. Eu, como capitão, tentava racionalizar o que estava diante de mim, mas algo dentro de mim sabia que aquilo não fazia sentido. Nenhuma explicação lógica me vinha à mente. A figura parecia flutuar sobre as águas com uma leveza sobrenatural, sem qualquer movimento físico. A ausência de um rosto, como uma máscara vazia, fazia com que meu estômago se revirasse. Não era possível. A racionalidade que sempre me guiou naquelas águas parecia desaparecer. Eu ordenei que tentássemos nos afastar, que pegássemos o barco para um ponto mais seguro. Mas assim que tentamos mover o leme, percebi que o barco já não obedecia aos meus comandos. O rio parecia puxá-lo para o lado oposto, como se uma força invisível estivesse controlando o curso da embarcação. Eu tentei, em vão, reverter o rumo, mas o barco perdeu a direção, indo direto para as águas mais profundas, com a figura ainda flutuando imóvel diante de nós. O pânico se espalhou rapidamente entre a tripulação. O barco, que antes respondia com precisão aos meus comandos, agora parecia estar à mercê de forças invisíveis. O leme, antes firme em minhas mãos, não obedecia, e a correnteza parecia ter uma vontade própria. A água, que antes parecia tranquila, agora parecia se mover de maneira errática, como se tivesse se tornado viva, empurrando a embarcação para longe de seu curso. Eu gritei ordens, tentando manter a calma da tripulação, mas minhas palavras eram abafadas pelo som crescente da água que batia contra o casco do barco com uma força descontrolada. "Segurem firme!" ordenei, mas ninguém parecia me ouvir. Alguns tripulantes se agarraram a qualquer coisa. Outros começaram a gritar, enquanto a embarcação se afastava cada vez mais da nossa rota. As velas foram desfeitas pela corrente e as ondas, que antes eram tranquilas, se erguiam como paredes de água, quase nos engolindo. Eu sabia o que fazer em momentos como esse, mas tudo parecia não funcionar. As forças da água estavam contra nós, e eu, o capitão, que sempre dominara aquelas águas, estava impotente. O banco de areia apareceu subitamente à frente e não pude evitar. O barco foi puxado para lá com força, e antes que eu pudesse agir, ele encalhou. A embarcação parou bruscamente, e o silêncio que se seguiu foi ainda mais ensurdecedor. A tripulação estava em pânico, alguns caindo no chão, outros tentando se recompor. Eu olhei ao redor,
tentando entender o que tinha acontecido, mas tudo o que vi foi uma névoa ainda densa, embora já estivesse começando a se dissipar. O que estava acontecendo? O rio nunca havia se comportado assim. O que quer que fosse, não parecia natural. A sensação de impotência me consumia. Minha experiência, meu conhecimento sobre aquele rio, tudo parecia falhar naquele momento. Duas palavras ecoaram em minha mente: sem explicação. Quando o sol começou a subir no horizonte, espalhando uma luz dourada sobre as águas calmas do Tapajós, uma sensação de alívio se espalhou pela tripulação. O que antes parecia um pesadelo agora se distanciava, como um acontecimento distante. O banco de areia onde o barco estava preso parecia inofensivo à luz do dia, e a neblina que envolvera o rio durante a noite desapareceu por completo, deixando apenas o silêncio característico das manhãs no rio. A tripulação, exausta e ainda atônita, começou a se mover, tentando retomar as tarefas que haviam sido interrompidas pela confusão da noite. Mas a estranha sensação que nos acompanhava não se dissipou. Ao olhar para a margem do rio, vi as marcas, um rastro claro deixado na terra, como se algo ou alguém tivesse tocado o solo. As impressões eram onduladas, como se uma força invisível tivesse passado por ali, arrastando a água e a areia. Não havia explicação para aquilo. Não havia pegadas, nem vestígios de algo físico, mas aquelas marcas, de alguma forma, eram mais perturbadoras que qualquer evidência visível. Olhei para a tripulação e vi que ninguém ousava falar sobre o que aconteceu. Todos observavam as marcas na margem, mas ninguém mencionava a figura da noite anterior. O rio, agora calmo e silencioso, parecia ter engolido toda a história, como se nada tivesse acontecido. Mas uma pergunta pairava no ar: o que realmente vimos? Eu olhei novamente para a água. Nada. Mas eu sabia. O mistério ainda estava ali, em algum lugar, à espera. Os dias seguintes foram marcados por um silêncio pesado, mais difícil de suportar do que qualquer tempestade. A tripulação, antes unida e confiável, estava agora dividida por um medo que parecia crescer a cada hora. Alguns dos homens, em sussurros, admitiram que nunca mais voltariam àquela parte do rio. Outros, mais jovens, pareciam paralisados pelo pânico, incapazes de olhar para o Tapajós sem sentir um arrepio na espinha. As vozes baixas e tensas eram o reflexo de um temor profundo, como se a própria água estivesse impregnada de algo que não podiam compreender. Eu tentava manter o controle, como sempre fiz. Mas o que aconteceu naquela noite mexeu comigo de um jeito que eu não conseguia explicar. A experiência, tão intensa e estranha, desafiou minha própria compreensão do mundo. Eu, que passava a vida inteira navegando aqueles rios, agora me via questionando minha própria sanidade. O que era aquilo? Algo tão real e, ao mesmo tempo, tão impossível de ser real. As lendas, que sempre considerei apenas histórias para assustar os novatos, começaram a fazer sentido de uma maneira desconcertante. As noites em que antes me sentia seguro, agora se tornavam um peso insuportável. Eu sabia que jamais voltaria àquela parte do Tapajós, mas as perguntas sobre o que vi, sobre o que senti, ainda me assombravam. O medo se alastrava por mim como uma sombra, mais forte do que qualquer tempestade ou correnteza. Eu estava mudado, e o rio, com suas águas misteriosas, parecia mais perigoso do que nunca. Os anos passaram, mas a lembrança daquela noite nunca se afastou de mim. À medida que envelheço,
O peso do tempo vai tornando os detalhes mais nítidos, mais vívidos em minha mente. Cada vez que revisito aquele trecho do Tapajós, algo dentro de mim se agita, como se a presença da mulher da neblina ainda pairasse sobre as águas. Eu, que antes tinha uma visão clara do mundo, agora entendo que existem mistérios que não podemos dominar. O rio, com sua vastidão e suas sombras, me ensinou isso. Hoje, vejo as coisas de outra forma. Aquele encontro não foi um erro de percepção ou um simples pesadelo. Aquele encontro foi real, mais real do que qualquer outra coisa que vivi em meus anos de navegação. A mulher sem rosto, a neblina que parecia engolir tudo, eram partes de algo que escapa à nossa compreensão. E no fundo, sempre soube que havia forças invisíveis ali, algo além de nossa capacidade de entender. Agora, sou mais cuidadoso com as histórias que escuto e com os lugares que navego. Eu conto essa história como um aviso, um lembrete de que nem tudo pode ser explicado, que algumas coisas são simplesmente parte do mistério do mundo. E mesmo assim, a dúvida permanece. O rio não se desfez do meu temor. Aquela noite, a figura, a neblina, tudo isso persiste em minha mente, desafiando a razão e perpetuando o mistério que nunca será resolvido. Eu sou Francisca, mas todos me chamam de Chica da Mata. Tenho 65 anos e moro com meu marido e filhos em uma pequena comunidade ribeirinha, à margem do rio Tapajós, em Santarém, no Pará. Minha vida sempre foi simples, dedicada à pesca, à terra e ao rio, que nos dá sustento e nos mantém unidos à natureza de uma forma que poucos conseguem compreender. Aqui, no interior da Amazônia, os dias se arrastam lentos e as noites são tomadas pela imensidão do silêncio, interrompido apenas pelos sons da floresta ou pelas águas do rio, que é como se tivesse vida própria. Naquela noite o céu estava carregado de nuvens, como se o mundo inteiro fosse se fechar em um único suspiro. A tempestade veio rápida, como uma fera que se solta das correntes. O vento uivava e as árvores se curvavam diante de sua força. Eu e meu marido ficamos dentro de casa, ouvindo o estalo das telhas e o som pesado da chuva batendo nas águas do rio. A tranquilidade que sempre se seguia a uma tempestade desapareceu e um silêncio incomum tomou conta do ar. Foi então que ouvimos um grito, um som abafado vindo das águas, algo entre um lamento e uma súplica. Não sabíamos o que pensar. Olhei para meu marido, mas ele também não sabia. O grito se repetiu e algo dentro de mim se apertou. O que poderia ser aquilo? Quando a tempestade cessou, o silêncio foi quase palpável, mas os gritos continuaram, vindo das profundezas do rio. Eu não podia mais ignorar. O rio estava chamando, e algo dentro de mim dizia que eu deveria descobrir o que estava acontecendo. Segui os gritos em direção à margem do rio, com o coração disparado e o corpo pesado, como se o ar estivesse mais denso. Meu marido e eu nos movíamos com cautela, as águas revoltas ainda se acalmando após a tempestade. A lua estava oculta atrás de nuvens, mas as sombras se moviam com uma presença inquietante, e o som do rio, normalmente acolhedor, agora parecia estranho, como se estivesse escondendo algo. Chegamos à beira do Tapajós, onde a água ainda borbulhava como se estivesse viva, e foi ali que o vimos. À distância, uma figura pálida e frágil que se movia de maneira errática, como um barco à deriva. O homem estava de pé, mas parecia perdido, sem saber onde estava
ou como havia chegado até ali. Seu rosto, pálido como a neve, refletia uma dor profunda, e seus olhos, fundos e vazios, transmitiam uma sensação de desespero que me cortou a alma. O grito que ele emitia não era claro, mas algo em suas palavras, entrecortadas, me dizia que ele não era um homem comum. Me ajudem, me ajudem. Ele repetia sua voz fraca, quase um suspiro, como se estivesse preso em um pesadelo. Seu corpo tremia, mas ele não parecia querer se mover. Meu marido fez um gesto para que eu ficasse atrás dele. Tentamos falar, mas ele não respondeu. Quando nos aproximamos, pude sentir que algo estava errado. O homem, com os olhos arregalados, nos olhou como se não reconhecesse nossas presenças, como se temesse mais do que a própria morte. Antes que pudéssemos agir, ele caiu nas águas com um som abafado. Desapareceu rapidamente, como se o rio o engolisse. O que me assustou ainda mais foi o que aconteceu em seguida. As águas ficaram calmas, mais calmas do que eu jamais havia visto. Não havia mais som algum. Tudo estava em silêncio, como se nada tivesse acontecido. Era impossível não sentir que algo estava muito errado, que o rio guardava segredos muito mais profundos do que eu jamais imaginara. Ainda em choque com o que acabáramos de presenciar, ficamos em silêncio por alguns minutos, observando o rio. A água, antes agitada pela tempestade e o desaparecimento do homem, agora parecia tranquila demais, como se tivesse engolido todo o mistério e a dor que o envolviam. Mas algo em meu peito me dizia que a calma era apenas uma fachada. Não havia mais gritos, apenas um silêncio espesso, como se o próprio rio estivesse nos observando. Meu marido, com a prática de muitos anos de pesca, decidiu agir. Ele acreditava que a correnteza poderia ter levado o homem para um ponto mais distante do rio e, com a esperança de encontrar o corpo, pegou sua rede de pesca. Eu o observei, tentando me concentrar, mas algo no ar parecia denso, como se a própria noite estivesse mais escura do que deveria. A decisão de pescar não me parecia certa, mas meu marido era teimoso e eu sabia que não conseguiria impedi-lo. Quando a linha da rede se aprofundou, o som das águas foi interrompido por um puxão pesado, algo que se arrastava nas profundezas. O rio, com suas águas calmas, parecia esconder um segredo, algo que se recusava a ser revelado. A linha ficou tensa e meu marido, com o rosto contraído de esforço, tentava puxar o que quer que estivesse preso ali. Foi então que ouvi, vindo das profundezas, um som abafado, como uma respiração lenta e pesada. O som parecia vir de dentro da própria água, como se alguém ou algo estivesse lá, respirando profundamente, aguardando. Meu corpo se arrepiou e o medo se instalou em minha garganta. O rio estava vivo, mas não como eu imaginara. Ele não era apenas água, não era apenas peixe e correnteza. O rio guardava algo, algo que não deveria estar ali. O homem desaparecido, a linha enroscada. Tudo isso fazia sentido de maneira torta. O rio estava nos chamando e agora, mais do que nunca, eu sentia que ele não queria nos deixar ir. Os dias seguintes ao ocorrido não trouxeram o alívio que eu esperava. A calma do rio parecia um eco distante da tempestade que ainda pulsava em meu peito. Tudo estava diferente, e não era só a minha sensação. A comunidade inteira estava tomada por uma inquietação crescente. As pessoas falavam pouco, mas o peso nos olhos de todos denunciava o que ninguém ousava dizer em voz alta. Começaram a aparecer peixes mortos nas margens do Tapajós, seus corpos boiando nas águas claras,
como se tivessem sido cuspidos pela fúria do rio. Não eram peixes comuns, mas grandes, com olhos vidrados, como se estivessem olhando para algo além do mundo que conhecíamos. Cada um desses peixes mortos parecia um sinal de algo que estava além de nossa compreensão, algo que o rio queria nos mostrar, mas que ninguém estava preparado para ver. Os moradores da comunidade começaram a se afastar ainda mais do rio. Conversas baixas aconteciam em torno da fogueira, sempre sobre as mesmas histórias antigas que os mais velhos contavam em sussurros. Falavam sobre as almas perdidas, aquelas que o Tapajós guardava em suas profundezas, almas que haviam morrido de maneira trágica ou misteriosa, como se o rio fosse um grande cemitério de vidas não resolvidas. Mas ninguém falava sobre isso abertamente. O medo silenciava todos, como uma corrente invisível que os prendia. Eu me lembrava dessas histórias da minha infância, histórias que eu nunca levara a sério. Agora, porém, elas tomavam forma diante dos meus olhos. O homem que vimos desaparecer nas águas parecia estar ligado a essas almas perdidas. Eu o sentia em cada sussurro do vento, em cada gota d'água que tocava à beira do rio. O que era ele, senão uma alma errante, uma dessas que o Tapajós havia tragado em sua imensidão? Senti um nó apertar meu peito. O homem que pedira ajuda, com os olhos fundos e a voz vazia, não era um homem comum. Ele havia sido levado, e com ele, algo do rio. Algo que eu não entendia, mas sabia que estava mais perto do que eu gostaria de acreditar. O Tapajós não era apenas um rio. Ele era um guardião, um repositório de almas perdidas. E agora, de alguma forma, ele estava me chamando. As noites seguintes foram preenchidas por um torpor inquietante. Eu mal conseguia dormir, e quando conseguia, eram os mesmos sonhos, incessantes e perturbadores. O homem perdido, com seus olhos vazios, aparecia em cada um deles, implorando sem palavras, sua presença mais forte e intensa a cada noite, como se estivesse me chamando para algo que eu não podia compreender, mas que sentia profundamente. Naquela manhã, uma decisão se formou dentro de mim, uma necessidade imensa de entender o que havia acontecido naquela noite. Eu não podia mais conviver com a dúvida que me corroía. O homem, o rio, os sons abafados nas profundezas, tudo aquilo se unia de uma forma que eu não conseguia mais ignorar. Preciso saber, pensei. Preciso voltar lá, onde tudo começou. Então, com um peso crescente no peito, peguei a canoa e segui até o ponto exato onde o corpo do homem desapareceu nas águas. O rio estava calmo, mas havia algo diferente. Uma sensação de que ele me observava, como se o próprio Tapajós estivesse aguardando minha chegada. Quando o alcancei, parei a canoa e fiquei ali, em silêncio, olhando as águas. Elas pareciam vibrar levemente, como se estivessem respirando, pulsando em uma cadência própria, um ritmo que só o rio compreendia. Foi então que algo extraordinário aconteceu. A água à minha frente se agitou de uma forma estranha e, de repente, o homem reapareceu. Não estava mais na forma que eu lembrava. Agora, ele era uma presença etérea, submersa, mas ainda ali, pairando acima da água como uma sombra pálida. Seus olhos, profundamente vazios, me encaravam, como se ele estivesse me implorando para entender o que ele não podia mais expressar. Sua figura parecia dissolver-se nas águas, mas ainda assim ele permanecia ali, observando, esperando. E foi nesse momento que a revelação veio com clareza.
O Tapajós não era apenas um rio. Ele era um guardião, um repositório das almas dos perdidos. O homem que vimos na noite da tempestade não era o único. Ele era apenas um entre muitos, almas que haviam sido tragadas pelas águas, sem descanso, sem paz. Agora eu entendia. O rio não os havia levado apenas para se perderem nas profundezas. O Tapajós os guardava de alguma forma, fazendo deles parte de sua própria essência. Aquele homem, com os olhos vazios e a alma perdida, não pedia ajuda. Ele apenas me mostrava a verdade do rio. Nos dias que se seguiram àquela visão no rio, eu não consegui mais encontrar paz. A sensação de que o Tapajós me observava, de que eu fazia parte de algo muito maior do que imaginava, me perseguiu sem descanso. A verdade é que agora eu sabia que o rio era um repositório de almas perdidas. Me consumia e eu não sabia como lidar com ela. A cada correnteza que se movia lentamente contra a margem, sentia a pressão de um destino inescapável. O peso dessa verdade me afligia como uma sombra, sempre ao meu lado. Eu via as águas e me perguntava quantas outras almas estavam ali, se aglomerando nas profundezas, esperando o momento de surgir. Eu sabia o que o rio fazia, mas agora também sabia o que ele me obrigava a carregar. Não era algo simples, nem algo que eu pudesse ignorar. As almas do Tapajós não me deixavam em paz. Me seguiam em silêncio, como se esperassem algo de mim. Fiquei a me perguntar se deveria falar com os outros ribeirinhos sobre o que descobri, mas logo percebi que tal decisão poderia mudar tudo. O equilíbrio que tínhamos com o rio poderia ser quebrado, e com isso, a vida que conhecíamos mudaria para sempre. Ou talvez, se eu mantivesse o segredo, a tranquilidade de nossa pequena comunidade continuaria, sem que ninguém soubesse do peso que eu carregava. A dúvida cresceu dentro de mim como um abismo sem fundo. De um lado, a responsabilidade de compartilhar a verdade. Do outro, o medo das consequências de abalar as águas calmas da vida que vivemos. Eu estava diante de uma escolha, e qualquer que fosse a minha decisão, sabia que ela mudaria para sempre o meu destino e o dos outros. O tempo passou e o peso da verdade tornou-se parte de mim. Eu aceitei que o Tapajós, com seus mistérios profundos, tinha mais do que águas correntes. Era um guardião, um lugar de passagem, de almas que se perdem nas correntezas e se reencontram na tranquilidade do fundo. A cada dia, eu sentia que esse entendimento me envolvia como uma brisa suave, trazendo paz a uma inquietação que antes me consumia. Na noite em que decidi que deveria carregar esse segredo comigo, uma calma se abateu sobre o rio. Não houve mais gritos, não houve mais sinais estranhos. O silêncio voltou a dominar, como se o próprio Tapajós tivesse aceitado minha decisão. O homem que antes parecia um espectro angustiado já não me atormentava mais. Eu sabia que ele agora tinha encontrado seu lugar, que as águas o haviam acolhido como elas acolhem tantos outros. Retornei à minha rotina, como se nada tivesse mudado, mas com um olhar diferente sobre o rio e tudo ao meu redor. As águas agora tinham um significado profundo, uma conexão que ia além de suas águas correntes. Aquelas águas sabiam mais do que qualquer ser humano poderia compreender. Eu agora era parte dessa história, talvez como uma testemunha silenciosa, ou quem sabe, como uma guardiã que conhece o segredo das águas. O Tapajós continuaria sendo o que sempre foi, um rio de mistérios, de almas
e de histórias que jamais poderiam ser reveladas. Mas eu, Francisca da Mata, sabia que agora, ao olhar suas águas calmas, não via apenas o rio, via o além, e com isso aceitava minha conexão com o sobrenatural. Eu me chamo José Almeida, mas todos aqui em Óbidos, no Pará, me conhecem como Zé do Mar. Desde jovem, o rio foi meu companheiro e a pescaria, minha vida. A noite é o melhor momento para sair ao encontro das águas calmas do Tapajós. É quando o céu se abre, claro como um espelho, e o som do vento é o único que se escuta. A tranquilidade da noite me traz uma paz que a luz do dia nunca consegue. Naquela noite, em 1969, o rio estava especialmente sereno. O luar refletia na superfície das águas, dando à paisagem uma luminosidade dourada e silenciosa. O som das águas, calmas como um sussurro distante, era o único que acompanhava a batida lenta dos meus remos. Eu estava sozinho, como sempre, e isso não me incomodava. Gostava da solidão, da companhia das águas e dos meus pensamentos. Enquanto remava, o rio me fazia lembrar das histórias antigas que ouvia quando criança. Histórias contadas pelos mais velhos, sobre seres misteriosos que habitavam as profundezas das águas. Mas eu nunca dei muita atenção a essas lendas. Sabia que o rio era como qualquer outro, com suas belezas e seus perigos, mas nada além disso. O que me importava mesmo era a pesca. Ao chegar no meu ponto favorito, lancei a rede na água, esperando que a noite me trouxesse a boa sorte. Eu não sabia naquela hora que o rio, com sua calma traiçoeira, estava prestes a me mostrar algo que mudaria para sempre a maneira como eu olharia para ele. A noite seguiu tranquila e a rede se esticava sobre a água como sempre fazia, esperando que os peixes se entregassem ao meu trabalho. O céu estava claro e a lua refletia com força, iluminando a superfície do Tapajós, que parecia uma imensa tela de prata. No entanto, algo naquele momento estava diferente. Eu percebi de repente que a água não estava tão calma quanto imaginava. Uma sombra escura surgiu debaixo da superfície, movendo-se com uma velocidade que não era natural. Eu parei por um instante, sentindo um arrepio na espinha. Não sabia o que era, mas havia algo ali que não fazia sentido. Aquela sombra não pertencia à noite tranquila do rio. A princípio pensei ser apenas algum peixe grande ou um tronco submerso, mas logo percebi que se movia de forma errática, como se fosse guiada por uma força invisível. O medo começou a crescer lentamente dentro de mim, mas eu não queria admitir. Eu tentei ignorar o que vi e continuei com meu trabalho, puxando a rede com a esperança de encontrar algum peixe, como de costume. Mas, quando comecei a puxar a rede, algo a segurou com uma força incomum, como se mãos enormes tivessem se apoderado dela, impedindo-me de avançar. A pressão era tão forte que quase me fez perder o controle da canoa. Uma sensação de frio percorreu meu corpo, e algo em meu íntimo dizia que aquilo não era uma força comum da natureza. Tentando recuperar a rede, senti uma presença estranha abaixo da água, algo que não podia ver, mas que sabia estar ali, me observando. Eu queria soltar tudo e remar até a margem, mas o pavor me paralisou por um momento. O que quer que fosse estava mais perto do que eu imaginava. Enquanto a rede resistia, a pressão em suas cordas me fazia sentir uma força muito além do normal. Meus braços estavam cansados
e a ideia de desistir passou pela minha cabeça, mas algo me mantinha preso àquela situação, como se a própria água tivesse me desafiado a continuar. Mas então foi quando ouvi algo que me fez gelar o sangue. Era um sussurro grave, profundo, quase como se o rio estivesse falando comigo. Não conseguia entender as palavras, elas pareciam distorcidas, como se fossem faladas por algo que não pertencente à terra ou ao ar. Era um som que cortava o silêncio da noite, com um tom ameaçador que fazia as paredes da minha mente ruírem. Eu nunca havia ouvido nada assim em toda a minha vida de pescador. O medo agora se fazia presente de uma forma palpável, como uma sombra escura que se espalhava por todo o meu ser. Por um momento, eu fiquei imóvel, sem saber o que fazer. Era como se algo invisível estivesse me observando e me julgando. A água parecia mais densa, o ar mais pesado. O sussurro aumentou, agora mais claro, mas as palavras continuavam indecifráveis. Foi então que a dúvida começou a surgir dentro de mim. Era real o que eu estava ouvindo? Ou seria apenas a minha mente, afetada pela solidão e pelo medo, criando sons e imagens distorcidas? Seriam essas as histórias que os pescadores antigos sempre falavam, coisas que eu nunca realmente acreditara, mas agora sentia no fundo da alma. A pressão na rede aumentava a cada segundo e meu coração disparava. Não podia mais continuar. Eu soltei a rede com um movimento brusco e, sem pensar, comecei a remar desesperadamente em direção à margem. Algo me dizia que, se permanecesse mais tempo ali, o que quer que fosse na água me arrastaria para as profundezas e jamais voltaria para contar essa história. O medo me dominou completamente e eu não sabia se estava fugindo de algo real ou apenas do meu próprio terror. A canoa deslizou pela água com uma velocidade que eu não costumava imprimir, mas que parecia necessária naquela noite. O medo ainda pulsava em minhas veias, mas eu tentava manter a calma. A escuridão do rio parecia engolir tudo ao meu redor, e as águas, antes tranquilas e familiares, agora pareciam hostis, como se estivessem se fechando sobre mim. Eu olhava para trás, mas o que quer que tivesse acontecido ainda parecia distante demais para ser real. Talvez fosse a solidão da noite, ou quem sabe um truque da mente, criado pelo medo. Meu peito estava apertado e o ar ao meu redor estava pesado. O luar, antes tão acolhedor, agora parecia sombrio, como se observasse cada movimento meu. Eu não queria olhar para as águas, mas algo me dizia que, em algum lugar ali, o que quer que estivesse me perseguindo ainda estava esperando. Tentei afastar esse pensamento, mas o peso sobre meus ombros era inegável. Cheguei à margem e, por um momento, me senti aliviado. O silêncio da terra firme parecia uma fuga de todo o terror que eu havia enfrentado. Mas, ao olhar para trás, senti que algo ainda me vigiava. Uma sensação de desconforto me invadiu, como se meus próprios passos fossem observados por uma presença invisível. Respirei fundo e tentei afastar aquela ideia. Voltei até a canoa, ainda tentando entender o que havia acontecido, e comecei a remar para casa. Foi então que vi. Marcas de garras profundas estavam cravadas na madeira da minha canoa. Aquelas marcas não eram obra de nenhum animal conhecido. Elas eram grandes demais, longas demais, e o espaço entre elas parecia impossível para qualquer criatura que eu conhecesse. A incredulidade tomou conta de mim. Como algo assim poderia ter acontecido? Eu não conseguia entender, mas algo me dizia que aquilo era real,
E o pavor voltou, agora com mais força, trazendo a dúvida de que o que quer que fosse, eu ainda não tinha visto o pior. No dia seguinte, a luz do sol parecia incapaz de dissipar o peso que eu sentia. Eu ainda não conseguia entender o que havia acontecido naquela noite, e ao olhar para minha canoa, as marcas de garras ainda estavam lá, tão nítidas quanto na noite anterior. Fui até ela, tocando com os dedos as linhas profundas na madeira. A textura era estranha, como se a própria canoa tivesse sido arranhada por algo com força sobrenatural, algo que eu não conseguia explicar. Examinei as marcas por mais tempo, tentando encontrar alguma explicação racional. Nenhum animal do rio poderia ter feito aquilo. Não havia criatura conhecida capaz de deixar aquelas garras tão largas, tão afiadas e com uma força tão impressionante. Eu me sentia como um tolo, tocando a madeira com os dedos, tentando procurar algo lógico, mas não havia como negar. As marcas estavam ali e pareciam ter sido feitas por uma força que não deveria existir. Decidi conversar com outros pescadores da região, na esperança de encontrar uma explicação, talvez uma história antiga que explicasse o que havia acontecido. Quando comecei a contar minha experiência, vi os olhares céticos de muitos deles. Eles riam, tentando desviar do assunto, como se minha história fosse apenas fruto do medo ou da solidão. Mas, para minha surpresa, alguns mais velhos não riram. Eles ficaram em silêncio, pensativos. Foi o mais velho entre eles, um homem chamado Roberto, quem me falou sobre as lendas do Tapajós. Ele disse que o rio escondia muitas coisas, coisas que a maioria dos pescadores preferia não lembrar. Criaturas antigas que habitavam o fundo, sombras que se moviam sob as águas e arrastavam os despreparados para a escuridão eterna. Essas histórias, diziam, eram mais que lendas, eram avisos. E pela primeira vez, senti o medo apertar ainda mais forte em meu peito. Eu estava começando a acreditar que o rio escondia algo muito mais sinistro do que eu jamais imaginara. Eu não conseguia mais viver com a dúvida que me consumia. Desde que os pescadores me falaram sobre as lendas, uma sensação de urgência havia se apoderado de mim. A cada dia que passava, a presença daquilo, o que quer que fosse, ficava mais forte, mais insuportável. Eu precisava voltar ao rio, precisava entender o que estava acontecendo, mesmo que isso significasse enfrentar algo que eu ainda não compreendia completamente. Naquela tarde, com o coração pesado e os olhos fixos nas águas do Tapajós, eu peguei minha canoa novamente. O rio parecia calmo, tão calmo quanto na noite em que o encontrei pela primeira vez, mas eu sabia que algo estava prestes a acontecer. A brisa suave não aliviava o peso no meu peito, e as águas, que antes me pareciam familiares e acolhedoras, agora eram um abismo, algo a ser temido. Cheguei ao local onde tudo começou. O silêncio era absoluto, mas havia algo estranho nas águas. Algo que eu não conseguia explicar, mas que me fazia estremecer. Enquanto a canoa flutuava lentamente, eu vi uma sombra se movendo sob a superfície. Não era a sombra que eu tinha visto da última vez. Esta era maior, mais densa, com um movimento que parecia com o de uma grande criatura submergindo e subindo de forma errática, como se estivesse brincando com a água, desafiando a própria natureza. Me aproximei com cautela, tentando ver melhor, mas o que vi me deixou sem fôlego. A criatura,
ou o que quer que fosse, subia e descia nas águas com uma força indescritível. Era como se estivesse se preparando para emergir, mas algo em mim sabia que eu não deveria chegar mais perto. Mas o instinto me impulsionava. De repente, uma força sobrenatural me puxou para a água. Eu tentei lutar contra aquilo, mas a corrente era forte demais. As águas do Tapajós pareciam se transformar em algo muito mais terrível do que eu podia imaginar. Com dificuldade consegui me soltar, caindo de volta na canoa com o corpo tremendo e a mente completamente perdida. Eu não sabia o que tinha sido aquilo, mas agora, sem dúvida alguma, eu sabia o que os pescadores haviam falado era verdade. Algo muito antigo e maligno habitava aquele rio, e eu havia apenas tocado a ponta do que era uma ameaça muito mais profunda. Os dias que se seguiram foram um turbilhão de pensamentos confusos e pesadelos incessantes. Voltei para minha casa, mas as imagens daquelas águas agitadas, daquela criatura indescritível, continuavam a me assombrar. O peso do que havia vivenciado estava agora em minha alma, e o rio, que antes era minha casa e meu sustento, se transformou em um lugar de terror que eu evitava a todo custo. Não mais me atrevia a descer até suas margens. Mas, apesar do medo, algo em mim não me deixava em paz. Eu sentia que precisava contar o que acontecera. O silêncio era insuportável, e a experiência me havia mudado de maneira que eu mal podia descrever. Eu não podia carregar aquele segredo sozinho. O rio, com toda a sua grandiosidade e mistério, havia me mostrado o quão pequeno eu era diante das forças que habitam o mundo. E não eram apenas as lendas que os velhos pescadores falavam. O rio, naquele momento, me revelou a verdade. O desconhecido nunca é algo que podemos controlar. Passei a ser uma figura diferente na aldeia. Quando os mais jovens começavam suas pescarias, eu os chamava para uma conversa. Falava do ser das águas, do monstro que se esconde nas profundezas do Tapajós. E como é tolice ignorar o poder que o rio tem. A verdade, que agora eu sabia com a certeza de quem já olhou para o abismo, era uma lição amarga que eu precisava transmitir. Com o tempo, minha história se espalhou e outros, talvez mais céticos, começaram a olhar para o rio com um respeito que nunca haviam tido antes. O Tapajós ainda guardava seus mistérios, e mesmo que eu tivesse vivido o suficiente para compreender que o medo humano é apenas a ponta do iceberg, eu sabia que o que havia ali no fundo daquelas águas, naquelas profundezas insondáveis, ainda não havia sido revelado por completo. E assim, enquanto a vida seguia seu curso, eu sentia que jamais seria o mesmo. O rio não só me confrontou com o desconhecido, mas também me ensinou a viver com o medo, com o respeito e com a sabedoria que ele me havia dado. Eu, José Zé do Mar Almeida, jamais esqueceria daquilo que vi nas águas do Tapajós e carregaria para sempre o legado do rio como uma advertência para aqueles que ousassem desafiá-lo.